Essa é a terceira videoaula do Comitê Alumni One, aqui da série de vídeos focada em ciência de dados. E aí a gente vai falar hoje sobre as bibliotecas que são utilizadas aqui no dia a dia focada em ciência de dados. E aí a gente vai separar ela dentro das áreas, né, das sub-áreas dentro da ciência de dados, para que fique mais claro por que é necessário ter o conhecimento dessas bibliotecas. E essas bibliotecas, elas são do Python. Então a gente vai estar dentro desse curso sempre focando em entender as ferramentas que são desenvolvidas para Python. É claro que também existe outras ferramentas desenvolvidas para R, mas como o mercado de trabalho é focado muito no Python para a área de dados, né, principalmente para a área de ciência de dados, então a gente vai estar focando nessa parte para essa série de videoaulas, tá? E aí, explicando o fluxo da videoaula aqui, primeiramente eu vou dar um contexto teórico e depois a gente vai fazer uma prática ali no Jupyter Notebook. Então, partindo para o vídeo, né, aqui, para os slides, primeiramente a gente vai falar sobre as áreas que são sub-áreas, na verdade, dentro da ciência de dados, né, e quais bibliotecas e ferramentas que são necessárias trabalhar com o Python aqui para nos auxiliar a realmente implementar soluções. E aí, trazendo uma primeira sub-área dentro da ciência de dados, a gente pode falar sobre a raspagem de dados, né, que também chamada de web scraping, e também ETL, que é a extração, transformação e carregamento dos dados, né? Como vocês podem ver, para que a gente tenha dados, é necessário que a gente tenha ferramentas para que a gente consiga coletar esses dados de diferentes ambientes. Para um banco de dados onde tenha, né, todo esse contexto de dados bem definido, bem estruturado, para que aí o cientista de dados consiga realmente extrair informações dali, né, desse novo conjunto de dados. Então, uma das primeiras áreas que o cientista de dados ele também tem esse contato é com essa parte de raspagem de dados e ETL. A raspagem de dados é focado realmente em trabalhar com dados da internet. Então, eu vou em um website, vejo que tem ali informações, né, dados que eu possa trabalhar para que eu consiga obter informações relativas a um determinado mercado. Por exemplo, eu quero saber quais os calçados que estão sendo mais vendidos na Magalu. Então, eu entro com a raspagem de dados, né, eu desenvolvo um código para que o Python ele consiga ir lá no site da Magalu, pegue todas aquelas informações relativo a calçados e consolide isso em um banco de dados para mim. Quem faz isso para mim, essa interação entre o meu código e o site da Magalu, é essa parte de raspagem de dados. Eu vou lá na web, pego essas informações e para isso eu crio um algoritmo, né, um código que faça essa interação. E o Python ele tem algumas bibliotecas que permite simplificar esse processo de raspagem de dados. Já o ETL ele é um pouco mais completo, porque além de eu fazer a extração, né, que no caso eu posso utilizar a raspagem de dados para extrair, eu tenho que ter também o processo de transformação desses dados para que eu consiga trabalhar com esses dados, um cientista de dados, por exemplo, né? E também tem a parte de carregamento. Esse carregamento dos dados pode ser em um data lake ou também pode ser em um banco de dados simples mesmo, só para que eu consiga armazenar esses dados já tratados, transformados, que eu possa utilizar ele no futuro. Então, o ETL ele tem essa robustez maior, né? A gente além de extrair os dados, a gente também transforma e carrega esses dados em um determinado local para que ele seja acessível para o cientista de dados trabalhar. E trazendo agora algumas ferramentas do Python que permite a gente trabalhar com raspagem de dados, o Beautiful Super é uma biblioteca muito focada nesse processo de raspagem de dados. Também tem o Scrapy e também tem o Request. Então todas essas bibliotecas elas permitem que a gente consiga realmente ir no site, consiga pegar os dados do site, trazer para nosso ambiente de trabalho e processar esses dados para que a gente consiga fazer ele ficar no formato que a gente deseja. Já o ETL também existe outras bibliotecas que permitem a gente também trabalhar com o ETL ali dentro do Python. Por exemplo, o Pandas, ele permite muito que a gente faça transformações de dados. Ou seja, a gente tem já um conjunto de dados que a gente escolheu, por exemplo, da internet, e agora a gente tem o desejo de transformar esses dados em uma informação mais palpável para o cientista de dados. Então, utiliza Pandas. Além disso, o SQL Alchemy, ele permite que a gente modele banco de dados, né, junto com Python. E também o PySpark, ele é um Pandas, mas super poderoso, né? Ele é um Pandas que consegue fazer processamento de quantidades de dados massivo. Então, ele tem esse poder computacional para que a gente consiga trabalhar com quantidade de dados massivo para fazer transformações, processamento de dados, ok?
Uma outra sub-área é o pré-processamento de dados. E ele está muito focado na limpeza dos dados, mas além disso, que seja possível pegar, por exemplo, uma base de dados que a gente já tenha e verificar se nessa base de dados exista valores ausentes, e com isso a gente consegue fazer essa remoção ou então substituição por uma média, por exemplo, se for valores numéricos, né? E também a gente consegue fazer categorização de dados, de variáveis, e também normalização de dados. Então todos esses métodos são técnicas dentro da ciência de dados que a gente consegue aplicar para que a gente consiga ter os dados dentro da melhor estrutura possível, para que a gente, por exemplo, utilize algoritmos de inteligência artificial para, por exemplo, prever ou classificar alguma coisa. E quando a gente faz todo esse pré-processamento dos dados, o dado ele fica muito mais estruturado para um algoritmo de inteligência artificial realmente performar melhor dentro desse processo, né? E aí algumas bibliotecas que a gente pode utilizar para fazer esse pré-processamento é o scikit-learn, que é uma biblioteca que, além de ter algoritmos de inteligência artificial ali, como o de machine learning, que são algoritmos mais clássicos, ela também permite com que a gente consiga fazer normalização de dados, padronização de dados, transformação de dados também. Então ele tem um conjunto de ferramentas, de funções, que permite com que a gente tenha essa capacidade de fazer o tratamento, né, o pré-processamento de dados utilizando essa biblioteca. Uma outra biblioteca que é muito utilizada dentro da ciência de dados é o Pandas para fazer esse pré-processamento, porque ela tem também uma capacidade de trabalhar com bases de dados tabulares, ou seja, que tenha linhas e colunas. Dentro desse contexto, existe uma infinidade de funções que permite com que a gente faça a manipulação desses dados. Por exemplo, removendo valores ausentes, excluindo outliers, por exemplo, que são informações muito descontextualizadas de um determinado parâmetro. Isso permite com que a gente pré-processe esses dados para que a gente tenha uma base de dados consolidada que permita realmente a gente trabalhar ali com algoritmos de inteligência artificial para obter uma solução bem robusta para o negócio. Uma outra sub-área dentro da ciência de dados é a análise exploratória de dados, que é a EDA. E ela permite que a gente entenda a estrutura dos dados, como é que está sendo feita a distribuição dos dados, utilizando estatística descritiva e também utilizando a parte de visualização de gráficos. E isso vai fazer com que a gente tenha um entendimento sobre como está estruturado todos os nossos dados ali, quando a gente aplica a EDA, que é a análise exploratória de dados. E para isso, para que a gente consiga aplicar isso realmente com Python, a gente novamente pode utilizar Pandas, por exemplo, porque o Pandas ele é uma biblioteca que ela engloba várias sub-áreas dentro da ciência de dados. Então a gente consegue aplicar Pandas para pré-processamento de dados, mas também a gente consegue aplicar Pandas para análise exploratória de dados. Por exemplo, a gente quer saber a média de um determinado parâmetro. A gente consegue fazer isso utilizando Pandas. A gente consegue obter mediana. A gente consegue também obter o desvio padrão, entre outras informações estatísticas, né, que está focada ali na estatística descritiva. A gente consegue reduzir uma base de dados para informações de estatística descritiva. E além disso, a gente consegue também aplicar visualização de dados utilizando bibliotecas como Scikit-learn ou Matplotlib. Essas bibliotecas elas são desenvolvidas para que a gente consiga ter uma visualização de como nossos dados estão distribuídos, né? E aí a gente consegue fazer isso aplicando plots, né, de dados de histogramas, de gráficos de dispersão, de box plots. E além disso, a gente consegue também utilizar o Plotly para fazer gráficos interativos. Isso é bem interessante para que a gente consiga realmente interagir ali com os gráficos e obter mais informações para que a gente realmente tenha um entendimento de como está estruturada a nossa base de dados ali, né? Uma outra sub-área dentro da ciência de dados é a modelagem estatística. E para que serve a modelagem estatística? Basicamente, ela serve para que a gente consiga correlacionar variáveis. Por exemplo, a gente tem duas variáveis e a gente quer ver qual a correlação entre essas duas variáveis, se tem ou não, se essas correlações elas são significativas, por exemplo. Então a gente consegue aplicar isso utilizando a modelagem estatística. E para trabalhar com isso, tem bibliotecas também do Python que a gente consegue utilizar. A Statsmodes é uma das bibliotecas. Essa é uma biblioteca clássica que permite a gente implementar regressões lineares, entre outros métodos, né? E uma outra biblioteca que também é bem interessante para que a gente trabalhe com a modelagem estatística é o SciPy. Ele permite que a gente faça teste de hipótese. É bem interessante e importante que um cientista de dados ele tenha essa capacidade de fazer testes para que ele consiga validar se uma hipótese que ele definiu no início da sua análise, ela está certa ou ela está errada. E em cima disso, ele vai ter uma compreensão muito melhor sobre as correlações que existem entre as variáveis ali da nossa base de dados, né? Em cima disso, toda a sua análise vai estar bem mais consolidada para que realmente ele consiga desenvolver algoritmos futuramente mais robustos, né?
E por fim tem as bibliotecas de Machine Learning, Deep Learning, focadas no Python, que permite a gente desenvolver modelos, né, algoritmos preditivos, que eles trabalhem com a ideia de aprendizado supervisionado ou não supervisionado. Essas bibliotecas, elas têm uma capacidade muito robusta de implementar soluções. Então, você tem uma base de dados, você fez todo esse processo, desde a extração, ETL, depois visualização, pré-processamento e, por fim, feito a modelagem estatística, você tem um conhecimento bem sólido sobre aquela base de dados. Em cima disso, você vai utilizar agora o Machine Learning, o Deep Learning, para que você consiga desenvolver algoritmos que consiga prever uma determinada ação com base naquela base de dados que você estudou ali, né? E você tem um entendimento bem sólido. Em cima disso, com esse entendimento bem sólido dessa base de dados, a partir de todas essas análises, você vai saber qual algoritmo é o mais interessante de aplicar, por exemplo, e em cima disso você pode selecionar uma dessas bibliotecas, por exemplo, do Python, que você possa implementar um algoritmo de Machine Learning ou Deep Learning. As bibliotecas mais conhecidas para essa área de Machine Learning e Deep Learning para o Python é a Scikit-Learn, que é uma biblioteca de modelos bem clássicos, que envolve regressão, classificação, clusterização. Também tem o TensorFlow e o Keras, que o Keras é uma API do TensorFlow, que também é uma biblioteca bem robusta para que você consiga aplicar modelos de redes neurais profundas. E além disso tem o PyTorch, também uma biblioteca muito robusta para que você consiga desenvolver algoritmo de Deep Learning, Machine Learning também. E por fim você consegue também utilizar o OpenCV, que é uma biblioteca focada em visão computacional. E lembrando que o OpenCV não é uma biblioteca como o TensorFlow ou o PyTorch, que são bibliotecas para implementar algoritmos, desenvolver algoritmos de Deep Learning. O OpenCV já está ali para a parte de visão computacional. Então você vai pegar, por exemplo, imagens e você vai conseguir manipular essas imagens, os frames dessas imagens, com o OpenCV. Então, até esse momento, eu passei aqui um pouco sobre as sub-áreas dentro da ciência de dados e quais as bibliotecas que estão correlacionadas com essas sub-áreas. Agora eu vou levar vocês para o Kaggle e vou mostrar na prática alguns algoritmos, né, alguns códigos ali focados para cada uma dessas áreas. E aí eu vou só descrever realmente, porque eu já fiz o código. A ideia aqui é só realmente demonstrar para vocês que a teoria ela vai se transformar em prática à medida que a gente for utilizando essas ferramentas, ok?